Pai do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Desejo a vocês uma boa semana. Quero deixar um texto para a nossa reflexão, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 8, o apóstolo Paulo disse assim: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O apóstolo Paulo, ele diz que nada podemos fazer contra a verdade, senão por ela. Por quê? Porque a verdade, ela sempre permanece. A verdade, ela sempre vai triunfar. Talvez demore, talvez custe um tempo, mas ela nunca perde, ela nunca é derrotada, ela sempre é vitoriosa. Uma das coisas que nós precisamos tomar muito cuidado é daquilo que nós falamos e discursamos às vezes. E às vezes tem pessoas que gostam de falar de coisas que não têm conhecimento de causa. Isso é muito perigoso. Você só deve tratar ou falar alguma coisa quando você tem coisa sólida, quando você tem conhecimento da causa. Porque se você discursa alguma coisa, sem ter conhecimento de causa, a Bíblia diz que você é uma testemunha falsa, é mentirosa, é enganosa. E tudo aquilo que nós falamos ou proferimos, nós vamos colher um dia. Por isso que Jesus é severo contra a mentira, contra a hipocrisia, contra o engano, porque isso tudo será tomado em conta. Pois se nós semeia na mentira, na hipocrisia, no engano, a Bíblia diz que Deus não deixa se escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então a verdade, ela é soberana. Ela sempre vai permanecer. Então, quando nós tratarmos de uma coisa que eu vejo nos dias de hoje, que as pessoas têm uma facilidade de falar, e meu pai tinha um dito, quando eu era pequeno, ele dizia que falar é fácil, até papagaio fala, mas ele queria ver, era alguém lá e fazer. E é verdade, mas precisamos tomar cuidado, precisamos ter responsabilidade naquilo que nós falamos, naquilo que nós discursa, daquilo que nós tratamos. Porque se nós tivermos uma consciência limpa diante de Deus, se nós estiver falando a verdade, se nós estiver respaldado na verdade, ainda que demore, ainda que ninguém entenda, ainda que alguém não consiga enxergar, mas ela vai sempre prevalecer. Foi o que Jesus disse no capítulo 13 de João, em versículo 7, quando ele tomou a toalha como Senhor e tomou a postura de servo, e ele tentou lavar os pés, lavou os pés dos discípulos. Alguns deles não quis aceitar, por exemplo, o Pedro, por não entender o momento, não entender a lição, não entender o que Jesus queria ensinar, não entender o discurso que Jesus estava fazendo naquela ocasião. Mas Jesus diz: agora tu não entendes, mas depois entenderás. Tem coisas que as pessoas nunca vão entender no momento. Tem coisas que as pessoas elas não vão compreender. Porque tem coisa que o mundo espiritual não é para todos. Eu falei isso hoje no grupo. Não é para todos, nem todos conhecerão. É tanto que o nosso irmão Guismar colocou um texto muito interessante, que Jesus diz no capítulo 7, versículo 21, que nem todos que dirão Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É verdade, pois ele disse: aquele que faz a vontade do meu Pai. A vontade de Deus, às vezes, ela não é compreensível. A vontade de Deus, às vezes, está além da compreensão de muitos, porque a vontade de Deus, ela é agradável, ela é perfeita e ela é boa. Então, ela tem 3 estágios, e nem todo mundo compreenderá esses estágios da vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que somente aqueles que têm uma renovação, que não aceitam os rudimentos, a moldação desse mundo, possam experimentar esses estágios da vontade de Deus. Então, o que Paulo estava ensinando, que se alguém estiver embaraçado com essas coisas aqui do mundo, não tiver uma mente renovada para entrar no reino de Deus, entender o reino de Deus, dificilmente essa pessoa experimenta a vontade de Deus. Mas uma coisa é certa, a meditação que eu quero deixar nesta manhã é para que nós nada possamos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade sempre aparece, a verdade sempre triunfa,
A verdade sempre ela vai ser vitoriosa. Mentiram a respeito de Jesus, enganaram, levaram ele à cruz num julgamento mentiroso, mas um dia a verdade prevaleceu. No terceiro dia ele ressuscitou. E hoje está aí a história, está aí o marco, está aí os frutos do seu trabalho. Isso é a verdade. A verdade ela prevalece. O reino de Deus não é uma visão de si próprio. O reino de Deus não se visa a si mesmo. O reino de Deus é uma visão a todos, em benefício de todos, a peleja de todos. Quando eu vejo pessoas que ele consegue enxergar só o que está à sua volta, quando ele consegue enxergar só aquilo que beneficia, só aquilo que atinge a si mesmo ou a alguns, isso não é reino. Olha para a oração do Pai Nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, a proteção é nossa. A única coisa que não é nossa é o reino, é o poder, é a glória, porque isso pertence a Ele. Um grande abraço a todos, Deus o abençoe.